Que bom. Mara, 2 horas, né? Eu só vou falar um Sim. minutinho aqui para dizer quais são as regras da webconferência e a gente começa, pode ser? Pode ser. Enquanto você fala, eu vou só Pronto, acionar aqui minha câmera para, enfim, né, as pessoas, eu acolher todo mundo. pronto, tá ótimo, sem problema. Deixa eu ver se vai ativar aqui. Não sei. Acho que sim. Pronto, tá certo. Gente, boa tarde a todos, né? Eu sei que muita gente está entrando agora, 2 horas, né, em ponto na webconferência, e é muito bacana ver todos vocês aqui, apesar da gente ter colocado uma regrinha da obrigatoriedade da webconferência, né? Mas é um momento tão bacana que a gente está fazendo com tanto carinho para vocês, que vocês fiquem à vontade para entrar nas próximas também, né? Tá bom? E que não seja só uma obrigação para o uso do curso, mas que seja um espaço para que a gente possa conversar, trocar ideias, ter mais esse calor humano. A gente sente falta de vocês também por conta dessa coisa de estar longe, né? E a gente não tem mais contato com os alunos assim presencialmente, tá bom? E a webconferência, ela vai funcionar assim, a professora Mara foi convidada, né, especialmente para poder falar sobre esse tema, concentração em música, está ela belamente aí, né, aparecendo no vídeo, muito legal. E esse foi um tema que surgiu na webconferência passada e ela se colocou de prontidão, né, para poder apresentar esse tema para a gente discutir algumas coisas e preparando de uma forma bem carinhosa para vocês, tá certo? Mas uma regrinha muito importante na webconferência é a gente desligar agora os nossos microfones, tá certo? Desativar. Você pode clicar no seu microfone, tá certo? Que aparece do lado das iniciais do seu nome, tá bom? No caso, o Felipe, por exemplo, ele tá, acho que com algum problema no microfone ou testando, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo desativar o microfone dele. Não tá nem aparecendo para mim aqui. Está piscando, né? Como se estivesse Isso. ativando e desativando. Exatamente. Então, pronto, ele conseguiu desativar agora. Então, é só vocês clicarem nesse ícone que aparece no microfone, do lado das iniciais do seu nome, do quadradinho colorido, que você consegue controlar. Agora, o Lucas, ele está hoje aqui como bolsista do curso, tá certo? Para poder fazer o gerenciamento. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, vem aqui no chat e coloca a mensagem. Ó, gostaria de fazer uma pergunta. Nem eu estou colocando aqui para vocês. E aí ele vai fazendo as inscrições e vai mostrando para a gente aqui quem é que vai falar primeiro, quem é que vai falar segundo, quem é que vai falar terceiro, tá bom? Isso quando a professora Mara já disser que está tudo pronto para que a gente possa fazer as perguntas e conversar. Tá legal? Então é basicamente isso. Desliguem ou desativem o microfone de vocês e coloca no chat quando vocês quiserem fazer uma pergunta, que a gente vai fazendo as inscrições para as perguntas, tá bom? Pronto, Mara, o espaço é todo seu. Tá certo, é todo nosso. Ah, sim, com certeza. Esse encontro é mais para instigar todo mundo a participar, a trocar ideias e opiniões, porque o assunto é bem controverso. E eu gostaria, inclusive, Luciana, de acrescentar uma coisinha aí às suas regras que você destacou quando eles quiserem fazer uma pergunta. Mas como nós também vamos perguntar muito para eles, seria interessante eles também se manifestarem pelo chat quando quiserem ter a fala, né, ter a palavra. Então, assim, algo do tipo, gostaria de me inscrever, né, assim, poderia ser. Tá ótimo, isso mesmo. Se precisar fazer uma pergunta ou quiser falar alguma coisa, é só pedir pelo chat a inscrição, fazer a inscrição para se comunicar, tá certo? Isso, porque assim vai ter muito da fala deles, né, nesse encontro. Porque realmente é uma coisa que desperta muita curiosidade, as opiniões são diferentes, a minha opinião sobre o tema, ela é totalmente diferente da opinião do meu esposo, por exemplo, cada um funciona de um jeito aqui em casa, né, então, realmente, dentro de uma casa que tem a população de 2 pessoas, a gente já tem uma diferença grande, imagina que nesse grupo temos agora 24 usuários logados, né? Então, eu estou ansiosa para começar, para a gente saber
que é que o pessoal tem para contar para a gente. Eu liguei a câmera mais para acolher, né, o pessoal, para que possam ver com quem eles estão falando, mas eu vou desativar agora para melhorar a qualidade da conexão e não ficar um tráfego tão pesado, tá? Então, eu vou parar de compartilhar, mas o nosso bate-papo aqui continua, né? E eu vou desativar também uma musiquinha de fundo que está aqui, que eu tinha colocado do YouTube, mas eu acho que assim vai ser melhor agora, tá? Então, essa webconferência, que tem o título Concentração em Música, Como Estudar Melhor, né? Para quem não me conhece, meu nome é Mara, eu sou professora do Instituto Universidade Virtual da UFC, especificamente do curso de graduação em Sistemas e Mídias Digitais. Nesse curso, eu sou responsável pelas disciplinas de programação, disciplina de autoração multimídia, de laboratório de criatividade, modelagem tridimensional, enfim. É um curso bastante eclético, né? Mexe com muitas coisas, todas voltadas para o desenvolvimento de sistemas e mídias digitais. Então, vamos dar início aqui à apresentação. Esse bate-papo nosso, para a gente poder ter um bom proveito do tempo, né, ele foi organizado da seguinte forma. Bom, a gente vai falar sobre música, né? Então, o que a gente entende sobre música? E aí, em seguida, a gente gostaria de ouvir de vocês como a música afeta cada um de vocês em suas atividades. Em seguida, a gente fala sobre a música e o cérebro, como o cérebro funciona, como ele processa e recebe esse sinal, né? E aí tem alguns estudos científicos que abordam justamente as principais preocupações nossas em relação à concentração em música. E aí, em seguida, vocês entram novamente, né, compartilhando dicas do que vocês gostam de escutar, de playlists que vocês encontram online, e aí é a hora de vocês realmente trazerem a contribuição de vocês e trocarem dicas, né? E aí, por fim, eu mostro alguns links de onde pesquisar mais sobre esse assunto, né? Quem tiver mais interesse em pesquisar um pouco mais. Então, o que danado é música? E aí, já querem se inscrever? Como é que a gente define música? Pense numa pergunta Não é? difícil, a gente escuta o tempo todo, mas não sabe definir, né? Pode sim, Aniele. É aquela coisa, né? Eu sei o que é, mas eu só sei sentir. Com palavras eu não sei dizer. Pois é, complicado mesmo. Vamos ver aí quem é que vai se aventurar a definir o que é música. Então, temos aqui o Ranieri pediu para se inscrever, né? Aí o Perinto já até colocou ali um comentário. Não sei se o Perinto está com o microfone. Tá sem microfone. Sim, né? Então a participação do Perinto vai ser via chat o tempo todo, né? E o Ranieri pede inscrição. Ranieri, pela ordem, você já pode acionar seu microfone e falar. E na sequência, a Maria do Socorro. Olá, Barge. Opa! Música poderia ser sons harmônicos o suficiente para não serem ruído? Desculpa, o seu áudio saiu confuso. Você pode falar um pouquinho mais longe do microfone? Talvez música poderia ser um som harmônico o suficiente para não ser ruído. Um som harmônico. Suficiente para não ser ruído. Sim, sim. Acredito que sim. É porque se a gente for pensar mesmo no que vem a ser um som harmônico, certo, eu acredito que sim. Vamos ver se mais alguém tem.
mais comentários para definir o que é o tema da nossa conversa. E obrigada, né, Ranieri, pela sua contribuição. Aí depois do Ranieri vem o Perinto, que escreveu no chat. Sim, ele disse que é algo que faz bem à alma, concordo. Aí depois a Maria do Socorro queria falar. Pronto. Ok, eu acredito que seja uma arte de se expressar, né? Expressar valores, expressar emoção, sentimentos. Tá passando aqui um carro, mas dá para me ouvir, né? Dá, sim. Isso, é a expressão, não sei, comunicar algo emotivo, ou, sei lá, expressão, arte de se expressar. É bem interessante a sua colocação, Maria do Socorro, porque, na verdade, a música ela acompanha a humanidade desde muito tempo, e se a gente for parar para pensar, é algo que está presente nos nossos principais rituais, né? Você vai organizar um casamento, vai organizar até um evento de formatura, alguma coisa, ela está lá presente, né? E isso em diferentes culturas. Eu não consigo agora pensar em alguma cultura, algum povo que não tenha a música presente em alguns dos seus rituais. Realmente é algo, é uma forma de expressão mesmo. A próxima é Isabel, que mandou pelo chat. Certo. É arte que se expressa materialmente por meio de sons melódicos e ou letras musicais. Acho que é por aí. É por aí também. Até agora, todas as contribuições, Ranieri, Isabel, Maria do Socorro, Perinto, todo mundo está indo em cima, acertando no que vem. Então, a gente já está começando a desconfiar que música não tem uma definição única, né? Tem mais alguém? Tatiane, né? Isso. Ela colocou apenas que é uma arte. Ah, tá, uma arte, sim. Winston, Isso. uma arte que tem em si melodia, harmonia e ritmo, que consegue de maneira única transmitir sentimentos. Legal. Podemos passar adiante? Será? Tem mais alguém que gostaria de falar? Múltiplos usuários estão digitando. Vamos aguardar. Até para os surdos a música tem sua relevância. Sim, sim, tem alguns estudos que usam só a vibração, né, do som, e por meio do tato eles conseguem perceber algumas vibrações, sim. Então, essa foi a contribuição da Érica. Para mim, música é expressão, contribuição da Larissa. Pablo diz que é interessante que estudar com a música muitas vezes organiza os pensamentos. Legal. Então, teve Larissa e Pablo, que já deram suas contribuições. E Francis Nália diz: creio que música é tudo aquilo que consegue produzir sentimentos em nós, independente da forma. Múltiplos usuários estão digitando. Vamos ver se chega mais alguma opinião. Basicamente, a Murabi. Basicamente, vejo a música como uma organização de sons. Essa organização é infinita. Interessante. Felipe, ele diz, sendo mais conservador, para mim a música é algo que serve para, imagino, cativar, né, e emitir sentimentos entre pessoas. Certamente.
Ranieri, pode falar sim, novamente, pode? Sim, cativar mesmo. Pensando também, a música ela é utilizada como forma de aprimoramento de outras mídias, de outras artes, como filmes, também como os jogos eletrônicos. Serve como um aprimoramento, serve a ambientação. Uhum. Sim, sim. Tanto que, no meu caso, eu consumo muita música de trilha sonora para os meus estudos, especificamente trilha sonora de games. Desculpa, no finzinho o seu áudio interrompeu um pouco. Você pode só repetir a última frase? Eu disse que, no meu caso, eu consumo muita música oriunda Uhum. de trilhas sonoras de videogames para estudar. Mas tem muito tipo de música de videogame que é feita para criar uma ambientação tranquila ou suave. Sim. Você já viu um pessoal na UFC, um projeto que é uma pequena orquestra sinfônica e eles tocam música de videogame? Infelizmente, não. Na UFC Sobral, que eu estudo, não vi, infelizmente. Adoraria ver. É emocionante. Eu acho que eles se apresentaram nos últimos encontros universitários da UFC, acho que foi na abertura dos encontros, alguma coisa assim. Teve um evento em que eles... Nesse ano? De 2018. Ah, sim. Não era aluno ainda. Ah, tá certo. Então fica de olho, porque eles viram Agradeço. apresentando e é muito bacana, porque você fica ali pertinho deles, eles tocando as músicas dos videogames. É emocionante. Tem gente que fica chorando na apresentação. De orquestra virtual de música de videogame. Mas sim, desculpa cortar essa fala, pode continuar. Oi? Desculpa cortar essa fala, pode continuar. Tá bom. Tá certo. Muito obrigada, viu, Ranieri? A gente tem a Juliana aqui na sequência agora. Tá. Juliana, cadê? A Juliana mandou pelo chat. Nunca pensei muito na definição da palavra música, mas pensando em todas as definições até aqui, acho que também seria a união de pessoas e sentimentos, uma expressão mesmo deles. Certo. E aí vem a Isabel, né? Que ela diz vem o Regis na sequência. O Regis, verdade. Acredito que estudar com música instiga, incentiva e descontrai qualquer tipo de estudo. Interessante, viu, Regis? Vamos ver. A Isabel agora. Estudos, né, científicos mostram. E o que as opiniões dos colegas, né? A gente seguindo aqui a nossa agenda, vamos ver o que é a música para cada um de vocês. Aí vem a Isabel. O que eu conceituo como música na minha cabeça não pode estar associado aos estudos. Sempre me incomoda ter qualquer tipo de som quando estudo. Isabel, somos nós. Estou feliz em estar aqui e ver como posso rever esse meu pensamento. Pois é, você vai ver aqui as opiniões dos seus colegas, você vai ver dicas, eles vão passar dicas de playlists bem legais que ajudam a se concentrar, a criar um ambiente favorável para você estudar, né? Mas eu acho que cada um funciona de um jeito. Para mim, eu adianto logo, tem que ser silêncio, muito silêncio, total. Mas, enfim, vamos em frente, porque aqui em casa, como eu já falei no comecinho, né, eu gosto de silêncio, já o meu esposo, ele realmente funciona muito bem escutando música na hora de estudar. Maria do Socorro. Peraí, Pablo colocou uma pergunta. Existe algum estilo musical próprio para estudar? Isso aí, os colegas todos vão contribuir com essa informação, com essa resposta no decorrer dessa webconferência. Maria do Socorro diz: opto pelas músicas MPB, pelas mensagens que transmitem. Os repertórios desse último encontro universitário 2019 foram maravilhosos. As músicas da MPB, elas realmente transmitem muitas mensagens e elas trazem alguns pensamentos, reflexões,
e um retrato, né, de um pouco da nossa história. É bem interessante mesmo. Felipe responde, né, ao Pablo: Pablo, não existe uma única, depende de pessoa para pessoa. E aí vem o Tiago, que fala: para mim a música é uma determinada onda mecânica que me ajuda a relaxar e compartilhar sentimentos entre pessoas. Muito bem. Glauciene, ela diz que concorda, Isabel, e a música me atrapalha nos estudos. Sim, Glauciene, também me coloco aí nesse grupinho, tá? Mas vamos perceber que aqui nós somos um grupo heterogêneo e que muitas pessoas funcionam muito bem com determinados estilos de música, e é interessante a gente conhecer essas características, né? A Isabel. Isabel, é como temos visto ao longo desse curso, é preciso identificar o método de estudo que nos cabe. A música, para mim, não é uma boa. Mas vamos ver as playlists que as pessoas sugerirão. Estou curiosa. Também, Isabel. Larissa, ela diz: Pablo, eu particularmente escuto lo-fi para estudar. É um ritmo que me auxilia na concentração, mas creio que isso vai de pessoa para pessoa. Sim, Larissa, eu também às vezes me arrisco a escutar um pouquinho de lo-fi, dependendo da tarefa que eu preciso realizar. Perinto diz: a música me distrai, não consigo estudar com a música, ouço música em outros momentos. Perinto, eu sou meio assim também, porque eu fico pensando nos instrumentistas tocando aquela música, como deve ter sido divertido para eles, tocar aquela levada do baixo, aquela viradinha na bateria, poxa, isso deve ser muito legal, porque eu não sei tocar. Eu toco um pouco de piano e violão, mas muito pouco. Então, quando eu escuto uma peça bem executada, eu fico pensando: nossa, isso deve ser muito bacana de executar. E aí, se eu colocar isso na hora que eu preciso ler um outro assunto, eu realmente vou me distrair. Ramilka fala que a música é uma forma de expressão e comunicação, sim, utilizada como forma de celebração, comunhão, estado de espírito que despertam sentimentos e emoções. Bacana. Ana Maria diz: eu acho que o tipo de música para estudar depende do tipo que a pessoa gosta. Vocês andaram lendo os artigos científicos que eu trouxe para mostrar aqui para vocês, hein? Já tá, eu consigo perceber da turma uma conexão, um alinhamento com os estudos científicos que eu trouxe para compartilhar aqui com vocês. A Maria Tamires, ela diz: assim como a Isabel, não sou muito adepta à música nos momentos de estudo, mas estou curiosa para ver a contribuição da música. Vamos já ver, quando a gente der continuidade aqui ao nosso encontro. Paulo Vitor, depende também do local adequado. Sim. Maria do Socorro diz: para estudar, somente uso instrumental relaxante. E a Tatiane diz: eu não consigo estudar sem escutar música. Nossa! Ou até mesmo acompanhar uma série, cada um com seu jeito individual de estudo. Bem interessante a sua colocação, Tatiane. Francis Nália diz: eu gosto tanto de ouvir sons da natureza quanto músicas clássicas instrumentais ou apenas instrumentais variados. Sinto que consigo bloquear qualquer barulho externo e me concentrar melhor naquilo que estou estudando. Hoje em dia a gente vive num mundo tão barulhento, né, Francis, que realmente essa tua estratégia parece bem interessante. Isabel diz: Ana Maria, as músicas que eu gosto não funcionam bem comigo para estudar. Elas me atrapalham. Quando as escuto, dá vontade de fazer tudo, beber uma cerveja, descansar, menos estudar. Perinto, isso, me transporto para a música. Pois é, Perinto, eu também. Eu sou totalmente levada. Isabel fala para a Francisnália que vai testar. O João Paulo diz que o sentido da música é sempre permeado pela afetividade. Dependendo do assunto a ser estudado, eu preciso do total silêncio para atingir o raciocínio. No entanto, outras atividades, como fazer exercícios, gosto de ouvir música clássica. O Lucas, ele diz: existem estudos que comprovam que a música ajuda na hora de assimilar um determinado conteúdo, mas aí vai de cada pessoa.
No meu caso, consigo me concentrar com músicas instrumentais. Bacana, bacana. Eu estou percebendo que a turma já está começando a se encaminhar para o que está planejado para a gente conversar nos próximos slides. Então, eu vou passar aqui para os próximos slides, certo? Que aí a gente já vai alinhando essas colocações de vocês com o que está programado aqui para a gente conversar, tá? Todo mundo falou um pouquinho sobre o que é música, o que entende por música, e aí a gente escuta aqui as palavras do Edgar Varese. Foi um importante músico, compositor. Ele viveu de 1883 a 1965, foi uma grande influência para muitos músicos do final do século XX, né? Eu acho que um grande fã, que eu acho que ainda vocês devem ter ouvido falar, é um guitarrista americano chamado Frank Zappa, muito fã desse cara. Ele, de aniversário de 15 anos, ele ganhou da mãe dele a permissão para telefonar para o Varese, né? Era um telefonema caro, uma ligação internacional. Então, ele era muito, muito fã, recebeu uma carta dele e manteve essa carta no estúdio dele. O cara bem famoso, né? E tinha a carta desse Varese no estúdio dele, emoldurada pelo resto da vida, né? Então, na definição desse grande músico e compositor, olha que coisa simples. E aí alguém aqui falou sobre isso, né? Que é o som organizado, tá? E esse termo, som organizado, foi criado por esse Edgar Varese, né, meio que em relação à sua própria música, que é meio descompassada, desritimada, é meio atemática, mas ainda assim ele define música como som organizado, ele trouxe esse tema, né? E aí, dando continuidade à nossa conversa, a gente queria saber de vocês como a música afeta cada um de vocês em suas atividades. Não exclusivamente atividade de estudo, mas eu, por exemplo, vou colocar aqui o meu exemplo. Se eu preciso fazer alguma limpeza em casa, que na quarentena é uma atividade que a gente precisa fazer, né? E aí, ai, que coisa chata, que tarefa chata. O que eu faço para tornar essa tarefa mais leve? Eu coloco logo música, entendeu? Aí tudo vira festa. Eu fiz compras, eu tenho que higienizar cada um dos vegetais que eu comprei, vamos colocar música, né? E assim eu consigo tornar essa minha atividade um pouco mais prazerosa. Então, vou partir agora para as inscrições, né? Vamos partir para as inscrições para vocês irem respondendo a esse questionamento que está no slide. Já tem aqui a Isabel, depois o Ranieri. Certo. Acho que a Isabel colocou, eu amo ouvir música para limpar a casa. Eu não sei se ela vai querer abrir o microfone para falar mais alguma coisa. Isabel? Certo. Aparentemente não. Mas o Ranieri quer falar. Pode ir, Ranieri. Vamos lá, Ranieri. Eu acho que o microfone do Ranieri não deve estar funcionando muito bem. Nem ativou. Vamos tentar então com o Tiago. Pode falar, Tiago. Opa, tá me escutando? Pronto, desculpa, Tiago. Só um falo minutinho para o depois. Ranieri. Beleza. Vai lá, Ranieri. Posso falar? Certo, obrigado. Não, eu tinha dito que a música, ela me motiva e me energiza, especialmente em atividades que eu não tenho muita vontade de fazer, sabe? Como estacar, por exemplo, os pormenores, sabe? Foi possível entender? Oi?
Foi possível entender? Deixa eu ver. Eu escutei um pedacinho só, Ranieri, tá? Porque ele está com uma interferência, não é só falhando, ele faz um ruído enquanto você fala. Eu não sei se você está falando tá. muito próximo ao seu microfone, não sei se é esse o caso, tá? Ou então se o volume do seu microfone está muito alto. São coisas que você pode verificar, tá? Tudo bem. Eu vou responder no chat, então, para não... Certo, Era o Tiago agora. certo. Pronto, tá me escutando? Sim. Bom, a música afeta nas minhas atividades, me motivando a continuar nela. Por exemplo, quando eu preciso lavar alguma louça, assim, que é uma coisa bem chata, aí com música facilita, sabe? Ou quando eu tô programando e tal, eu não fico tão cansado quando eu escuto música. Então ela ajuda a persistir na tarefa. Certo, certo, bacana. Então a música ela afeta você como um estimulante para você concluir, você realizar suas atividades, não é isso? Sim, sim, isso mesmo. Joia. Agora é a Maria Lúcia. Será que a Maria Lúcia falou pelo chat? Se ela não conseguir ligar o microfone, pode ser a Ramilca. O Perinto não está conseguindo falar pelo microfone, mas ele escreveu aqui. Uhum. Utilizo a música para alguma atividade mecânica ou repetitiva. Eu usei bastante no meu mestrado, quando eu precisava passar a noite programando, e eu não bebia café nessa época, eu não fazia uso do café para me estimular, né? Então, a música fazia esse papel de me manter acordada, alerta, né? Para realizar atividades de programação. É uma coisa assim, realmente bem mecânica. Aí o Regis escreveu no chat. Regis, vamos ver, cadê o Regis? São muitas. Eu utilizo música para quase tudo, assim como a professora Mara, também utilizo para limpar a casa, principalmente para lavar a louça. Utilizo música para correr, malhar, estudar. Nossa, a música, ela é sua companheira, né, Regis? Para tudo. Tanto para as atividades chatas, como as atividades mais ativas e aquelas mais intelectuais, né? Para tudo. Muito bem. Aí a Maria do Socorro. Ouço música para caminhar e quando preciso fazer alguma tarefa doméstica. Também quando preciso meditar ou relaxar. Também a Maria do Socorro traz aqui usos variados para a música. É o próximo, Felipe? Isso. A música evita eu ficar com dor de cabeça quando fico programando ou fazendo muitos cálculos. Pois é, eu também sentia dor de cabeça e um determinado estilo de música me fazia esquecer essa dor. Ana Maria solicitou inscrição, não sei se ela escreveu ou se vai falar. Oi, Lucas. Oi, boa tarde, Mara. Teve um aluno, Ramilca, porque eu tive um problema aqui com o meu fone, aí eu tive que trocar. Tá me ouvindo bem? Então, Sim. Perfeito. Aí eu ia ligar o áudio, mas enfim, teve um problema e era o aluno Ramilca, que era a fala dele depois do Perinto, era da Maria, mas não deu para falar. Então, não sei se ele está online ou me ouvindo. Eu acho que seria a vez dele. Que Ele respondeu aqui no chat já, aqui bom. embaixo, viu? Tranquilo. Aqui é a Ana Maria que fala. Oi, Ana Maria. Olá. Em relação à pergunta, como a música afeta
né, você em suas atividades, no meu caso, ela é um estimulante. Então, tanto a parte de estudar, como fazer atividades domésticas, faz com que eu realize, né, tanto assim a questão da eficiência, ouvindo a música. E no caso, geralmente músicas que eu gosto, né, então também tem esse detalhe, né. Já músicas que não são tanto assim do meu gosto, talvez não no caso, não seja como um estimulante, às vezes pode ser até, no caso, o efeito contrário. Uhum. Certo. Certo. Aí, seguindo, é o Lucas Bezerra Mendonça. Aí foi por chat, né? Foi por chat. A música para mim é essencial durante meus treinos, pois consigo focar. Eu acredito que para cada momento existe um tipo de música que auxilia em determinada tarefa. Certíssimo. Aí tem o Ranieri que respondeu pelo chat. Isso, a música me motiva e me energiza, especialmente em atividades que não tenho muita vontade de fazer, como estudar cálculo ou alguma matéria prática complicada, certo? Aí o Ramilca. A música tem um papel fundamental na prática de atividade física, porque estimula, anima, dá ritmo, agita, isso mesmo. Aí vem Pablo. As músicas se adequam a cada pessoa e a cada momento, são trilhas sonoras das nossas atividades, ó, já está bem alinhado com o que o Lucas falou e outros colegas também aqui já mencionaram, né? Vem o Winston, né, dizendo que usa para ginástica, esportes, tarefas caseiras, só consigo com músicas de ritmo e dança. Estudar com músicas instrumentais e sons da natureza. E dormir, o som do ventilador se torna música. Mesmo no frio, sem o som do ventilador, não durmo. Viciou. É. O Hammurabi quer falar, Hammurabi. Dá para falar agora pelo microfone? Oi, tá dando para ouvir? Tá sim. Sim, muito bem. A minha relação com a música, eu já falo que é de dependência mesmo. Na minha rotina, até pela profissão que eu estou estudando de educação física, em muitos momentos, a gente tem que trabalhar com a música como uma forma mesmo de trabalho, um instrumento de trabalho. Mas a minha relação com a música é uma relação rotineira. Eu já aprendi a adaptar minha rotina sempre com música. Por exemplo, eu uso a música até para marcar meu tempo. Eu tenho 2 músicas para tomar banho, uma música para escovar os dentes, 3 músicas para alguma coisa assim. Então, eu já organizo minha vida de uma forma que a música eu incluo em tudo. Tanto em momentos como em momentos ruins também, porque quando junta a música com a poesia da letra, da composição, então acaba que aquilo vai lhe atingir em qualquer... Você encontra música para qualquer momento da sua vida, né? Tanto para momentos muito alegres, como também para momentos muito tristes. Então, eu acho incrível esse poder que a música tem de ocupar espaços, ambientes e momentos que outra forma de energia não tem, né? Interessante, viu? Muito legal, Hammurabi. Olha, eu nunca tinha usado música para marcar tempo. Vou testar para ver se funciona. Muito legal. Ótimo, ajuda muito. Por exemplo, no RU eu já programo, faço uma playlistzinha, 3 músicas, eu tenho 3, 4 músicas para almoçar. Então, aquele tempo ali, aí eu já vou cantarolando, já me relaxo e tudo, e ainda consigo organizar meu tempo com isso. Olha só. Dizem que é para lavar a mão, né? Agora, né? Nesse tempo de quarentena, você canta parabéns para você 2 vezes, aí dá os 20 segundos. Isso. Interessante. Você canta também? Não, eu não queria cantar, mas, por exemplo, para escovar os dentes, eu uso uma música. Para tomar banho, 2 ou 3 músicas. Aí eu já tinha essa rotina de fazer isso. Agora, com o Covid, eu disse, não, eu já fazia isso há muito tempo, né? Com essa rotina agora da quarentena, não, eu já fazia isso. Muito bom. Para todo mundo, ajuda muito, organiza muito. Até sem perceber, você organiza o seu dia com música. Olha só. Interessantíssimo. Muito bom. E aí, A Larissa. Larissa, né? Minhas atividades são movidas à música. Limpo a casa, tomo banho, estudo, tudo com música. Francis diz, eu gosto de ouvir música em praticamente todos os momentos, desde os estudos até exercícios físicos.
Muitas pessoas falam que não conseguem ouvir músicas mais tranquilas durante o exercício, pois se sentem desmotivadas. Eu não tenho esse problema, todo estilo de música é válido para mim, em praticamente todos os momentos. Coisa boa. Maria Lúcia, ela diz, eu toco violão e tenho muita apreciação, gosto de todos os ritmos. A música ajuda-me a relaxar, dormir, estudar, cozinhar e dançar. E a Isabela, ela diz, como eu trabalho com dança, a música faz parte do meu dia a dia. Em tempos de quarentena, eu escuto para estudar, para dançar, lavar a louça, está comigo o tempo todo. Muito bem. Maria Lúcia diz, os fundos musicais, instrumentais e ritmados têm uma função relevante. Sim. E a Isabel fez um comentário aqui para o Hammurabi, não sei se ele viu. Hammurabi, já estou vendo a vida prática de casa. Menino, tu tem 3 músicas para essa bagunça. Muito bom. Ai, ai. Mas do jeito que ele é organizado, eu acho que nem tem bagunça para arrumar, não, hein? E aí veio o Ranieri também falando para o Hammurabi. Hammurabi, usar músicas como contador de tempo não pode acabar tornando as músicas que você gosta em algo estressante? Olha aí, uma curiosidade, né? Levantou essa curiosidade no Ranieri. Tipo, ai meu Deus, a música está acabando e eu ainda não terminei essa tarefa. Será, hein, Hammurabi? E aí, dando continuidade, enquanto o Hammurabi não responde, vem a Juliana, que diz que usa a música para marcar o tempo do hidratante capilar na hora do banho. Bem legal esse negócio de marcar o tempo com música. É uma forma bem mais agradável do que ficar contando o tempo, sem sombra de dúvida. E aí o Marco Antônio diz, eu me identifiquei com o comentário do colega que diz que ouve música para lavar a louça. E para estudar, gosto de ouvir música instrumental no computador ou no celular. Tudo bem. Olha aí, a Larissa também. Ela usa essa prática de marcar o tempo com música para escovar os dentes. Desde o dia que eu vi que a escovação ideal dura uma música. Olha só. Massa, Larissa. Estou gostando desse negócio. Eu vou fazer também, viu? Aí o Hammurabi pede inscrição novamente. Pode falar, Hammurabi. Ai, gente, a sugestão realmente é ótima. Em relação ao Ranieri, que ele disse se eu não enjoo as músicas que eu escolho, né? Eu sempre coloco músicas diferentes. Então, como é uma infinidade de músicas, então é muito difícil eu repetir uma música nas minhas atividades. Eu vivo fazendo playlist. Por exemplo, eu acordo, vou escolher aqui rapidinho 3 músicas para eu tomar banho. Ou depois vou almoçar, escolher outras 3 músicas. Aí eu fico variando, é difícil eu enjoar. Porque tem muita coisa disponível aí. E com os aplicativos hoje em dia é cada vez mais fácil, né? Uma coisa que eu lembrei também muita gente gosta de associar música com algum momento da vida ou com alguma pessoa. Por exemplo, a pessoa começou a namorar com alguém, aí tem aquela músicazinha do caso, tudo. Aí é bom, mas às vezes acaba estragando a música. Por exemplo, se você se separou da pessoa, você não vai mais querer ouvir aquela música, porque aquilo vai gerar uma recordação não tão boa, ou você não quer recordar aquilo. Então é bom, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado com as associações que a gente faz. Assim como também existem músicas que parece que já foram feitas para um determinado momento da nossa vida. Ou pela letra, principalmente, né? Aquela música que eu tô passando por isso, tô passando por um momento tal. E tem aquela música tal que eu acho que foi escrita para mim, o compositor estava fazendo para mim, só pode ser. Eu acho muito interessante isso. Não, mas eu acho que a pergunta do Ranieri, se eu entendi bem, era se você não se estressa, no sentido de, assim, meu Deus, eu ainda estou almoçando e já estou no fim da 3ª música, ainda não terminei de almoçar, assim, se traz algum estresse. Ah, sim, agora eu entendi. Não, eu nunca senti estresse, não, porque, assim, as músicas, a maioria eu já conheço, então eu fiquei cantando, eu tô almoçando, aí tá tocando lá na playlist, aí eu canto a música, eu sei a hora que a música começa, a hora que a música vai terminar, então é uma programação até sem querer, eu não sei nem explicar, é uma coisa que já você se organiza de tal forma que você faz naturalmente e você consegue respeitar aquilo.
Eu não sei se é pelo fato Legal. de cantarolar a música na cabeça, ficar cantando e saber exatamente a hora que a música vai parar. Mas é muito interessante. Eu sugiro que vocês tentem fazer isso, porque vocês vão perceber que vai dar uma melhorada, uma mudada na rotina de vocês. Uhum. Ah, certo. Olha só, eu estou vendo que há várias outras contribuições aqui, e eu acredito que todo mundo esteja podendo acompanhar pelo chat, né? Se alguém estiver me ouvindo e não estiver sendo capaz de visualizar o chat, eu pediria que entrasse em contato por microfone ou de alguma outra forma que nos avisasse ao final, por mensagem do Solar, para a gente saber, tá? Porque a gente precisa seguir adiante, né? Aqui eu gostaria de mostrar alguns estudos, alguns trabalhos científicos nessa área, e ainda pedir para vocês dicas, e eu estou vendo que o tempo está adiantando, e aí eu acho que vai ficar um pouco apertado e não vamos ter a oportunidade de saber as dicas de vocês, tá? Inclusive aqui a Maria Lúcia, ela colocou um texto que, pelo que eu estou podendo ver aqui, é um texto que também pode ser encontrado em um dos links que eu coloco nos slides finais dessa apresentação, tá? Então, tudo bem a gente continuar? Acho que está tudo certo. Podemos ir sim. Que aí o legal vai vir agora. Vamos ver. Eita! Música e o cérebro, né? Todo mundo já concordou que a música, ela nos afeta de alguma forma. Ela muda ela é capaz de mudar nosso estado de espírito, né? E ela está presente em diferentes atividades. Como aqui o nosso foco é os nossos estudos, o nosso trabalho, a nossa criatividade, né? A gente vai, então, agora ver o que os cientistas, o que as pessoas ficam se perguntando sobre a contribuição da música. Porque, como vocês estão vendo, dadas as opiniões dos colegas, e a minha, inclusive, a contribuição, a maneira como a música nos afeta é muito subjetiva. E, além disso, o que se sabe sobre o nosso cérebro atualmente ainda é muito pouco, ainda há muito o que se descobrir. Então, é importante a gente ficar atento ao que o pessoal anda estudando, né, os cientistas. Tá? E aí, eu destaquei aqui, né, 3 principais atividades: o estudo, o trabalho e a criatividade, que eu acho que é o que a gente se vê muitas vezes precisando desenvolver, precisando desempenhar, tá? E aí, dentre a música e o estudo e o nosso desempenho escolar, desempenho cognitivo, vocês, se forem conversar com outras pessoas sobre esse assunto, vocês vão ouvir falar sobre o efeito Mozart, tá? Vocês estão vendo essa referenciação aí, é porque nos slides finais tem as referências dos artigos que mencionam essas ideias e esses estudos que vão sendo colocados aqui. Mas, para resumir bem rápido, tá? Houve um estudo que colocou um grupo de alunos para estudar uma determinada música do Mozart por 10 minutos, e depois submeteram esses estudantes, quando a gente fala, é estudante de graduação. Esses estudos geralmente são conduzidos com estudantes de graduação, eles topam participar em troca de créditos, né, dos cursos que eles estão fazendo, ou até mesmo por um dinheirinho, tá? Então, colocaram essas pessoas para ouvir a música, depois essas pessoas fizeram um teste de raciocínio espaço-temporal, né? E aí, nessa figura, tem um exemplo de como é mais ou menos esse tipo de teste, né, que vai medir a sua capacidade de visualizar coisas em 3 dimensões, né, quando você olha só por um lado, você tenta adivinhar o que é que tem dos outros lados. E aí, alguns desses estudos mostraram que essas pessoas tiveram melhores resultados depois de ouvir a música do Mozart por 10 minutos, tá? E esses resultados, esse desempenho melhor, ele também tem uma duração muito curta. É como se a pessoa ficasse por uns 15 minutos ali um pouco mais esperta, né?
E aí tem 2 estudos que sugerem e dão esse nome, né, trazem esse novo nome, efeito Mozart. Quando saíram esses estudos, em 1993, muita gente ficou super empolgada, né? CD de música clássica com música do Mozart sumiu das lojas. Aí já teve gente escrevendo um livro, né? Escrevendo livro para poder se aproveitar da situação, né? Tinha um músico chamado Don Campbell, ele escreveu um livro chamado The Mozart Effect. Eu vou colocar aqui no chat, eu vou copiar e colar, que eu acho que vai ficar mais fácil. Tá? Esse livro vendeu, esse cara ganhou muito dinheiro, ele acabou escrevendo outros 18 títulos, também voltados para crianças, né? E, assim, vocês viram lá, o estudo era para um determinado tipo de teste, espaço temporal. E ele aqui já se empolga, fala sobre curar o corpo, né? Fortalecer a mente e abrir a sua criatividade. Como assim? Ele não tem nenhuma base científica, nada que possa dar fundamentação para o que ele afirmou nos seus mais de 18 livros que ele vendeu, se aproveitando desse grande efeito Mozart, né? E aí isso causou preocupação na comunidade científica e alguns estudos foram ver se isso voga mesmo, né? Muitos problemas foram apontados nesse estudo, né? Coisas bem básicas mesmo. Se as pessoas que foram usadas nesse estudo, se elas tinham passado, que era o básico do básico, se tinha passado por um teste de audição, se as pessoas tinham comido, que isso é o básico do básico dos estudos em psicologia para você testar a cognição, você testar a capacidade daquela pessoa de se sair bem num teste, num exame, né? Então, assim, coisas muito, a quantidade de pessoas que foram usadas, muito pouca, os testes mal controlados, não viram se a pessoa gostava ou se a pessoa desgostava da música do Mozart, que também é outro fator que entra forte, né, em conta aí. E o mais grave, e esse para vocês também terem anotados assim no coração, é que esse estudo ele não pôde ser reproduzido por nenhum outro cientista. Ninguém conseguiu reproduzir os mesmos resultados que eles publicaram. Uma dessas publicações que está aqui referenciada é da revista Nature. Então, como é que a gente consegue uma publicação numa revista tão importante e os resultados não conseguem ser replicados? Qualquer estudo científico que você vai publicar, ele deve ser de tal forma que você possa, qualquer outra pessoa seja capaz de replicar esses estudos, tá? Então, ficou aquela desconfiança, né? Pô, será que isso aí voga mesmo, né? E aí, então, outros estudos entraram, né? Tem esse daí, que é a influência da música do Mozart na atividade cerebral, no processo de aprendizado. Então, esse pessoal já foi mais a fundo, realizou 2 experimentos, tá? Um com música do Mozart, 4 grupos de estudantes. Um grupo, ele fez esse treinamento, né, que está aqui nessa figurinha, um treinamento para poder depois fazer alguns testes também, que são chamados de testes de rotação, e ao mesmo tempo que eles faziam os testes, eles estavam tendo suas ondas cerebrais medidas por eletroencefalograma, tá? Então, um grupo não ouvia nada, só fazia o treinamento e os testes, o outro ouvia a música do Mozart antes e não ouvia na hora dos testes, outros ouviam só na hora dos testes e antes não ouvia, enfim, eles organizaram, fizeram um estudo bem cuidadoso, tá? Quem quiser ver maiores detalhes, é a referência de número 5, lá nos últimos slides, certo? E aí depois, no segundo experimento, colocaram outro compositor, Brahms, né? Que é a dança húngara número 5,
e aí com 3 grupos de estudantes, e aí só que eles, nesse segundo experimento, eles colocaram em contraste quem ouviu Mozart e quem ouviu Brahms, e aí para ver os resultados, né? E aí, por medição de eletroencefalograma, eles viram melhores resultados nos testes do que entre aqueles que escutaram Mozart. E aqueles que só escutaram uma musiquinha de relaxamento para baixar a pressão arterial, né, ou escutaram Brahms, tiveram bons resultados, mas não tão bons, tá? Então, aí, nesse estudo, você vai ver as medições da complexidade das ondas cerebrais, uma harmonização da onda alfa, né? E aí você consegue ver um estudo mais fundamentado, e eles até colocam como conclusão, né, que a música do Mozart ativou áreas do cérebro que são responsáveis pela realização daquelas tarefas, essas tarefas de raciocínio, que eles chamam de teste de rotação, tá? Então, isso daí já deu um respaldo maior. Veja que é um estudo de 2006, e aquele primeiro que trouxe o efeito Mozart, né, era de 93, tá? Sim, os slides vão ser disponibilizados, certo? Então, esse aí foi um estudo que já deu um pouco mais de respaldo àquela ideia que estava pouco ainda, muito no começo e pouco explorada, né? E aí, dando continuidade, ainda sobre o estudo, né, teve esse estudo aqui com estudantes de graduação em Taiwan, que fala sobre o efeito, né, da drainage, como se fosse assim, a tua atenção caindo pelo ralo, né, ela sendo drenada. Drenada, pronto, obrigada, Luciana. Então, como a música de fundo vai afetar, né, a concentração desses estudantes. Então, eles foram submetidos a uma atividade de leitura, e enquanto essa atividade, eles estavam realizando essa atividade, um grupo foi submetido a escutar música de hip hop, a outra de música clássica e outro em silêncio. E aí eles foram fazer um teste de compreensão. Os resultados foi contrastando o pessoal que estava lendo, ouvindo hip hop em silêncio, né? Obviamente, eu acho que, né, houve uma grande diferença de desempenho entre aqueles que estavam lendo em silêncio, claro. E aí a música clássica em relação a quem estava lendo em silêncio. Houve uma diferença de desempenho, mas bem menor, tá? Mas ainda assim, e esse que foi o que chamou a atenção dos pesquisadores, foi que quem leu em silêncio teve melhor desempenho do que o grupo que leu ouvindo música clássica. Então, isso já colocou assim, opa, peraí, e o efeito Mozart? Porque a música clássica que foi usada nesse estudo foi Mozart, entendeu? Mas aí, né, já ficou assim, ué. Então, para vocês verem como é a pesquisa científica, ainda mais nessa área de psicologia, nessa área de ensino, de cognição, de aprendizagem, é muito complexo. Não se compara a quem é das ciências exatas, que você pega aquilo ali, calcula, sai o resultado bonitinho, oh, coisa boa, tudo muito bom. Mas nessas áreas, realmente, é tudo muito mais complexo, né? E aí, eu trouxe esses poucos exemplos, né, de estudos que investigam o efeito da música em cima da concentração da gente na hora de estudar ou na hora de medir o nosso rendimento acadêmico, tá? Muita gente aqui também trabalha, né? E aí uma questão é, poxa, eu preciso resolver um determinado trabalho. Será que a música de fundo vai atrapalhar a minha concentração? Tá? E aí, nesse estudo, efeitos da música de fundo na concentração dos trabalhadores, também foi realizado com estudantes de graduação que trabalhavam,
né? E aí eles foram submetidos a realizar suas tarefas, ouvindo uma música de fundo, e aí depois foram submetidos a testes de atenção, tá? Além disso, eles precisavam informar o quanto eles gostavam daquela música numa escala de 1 a 5, certo? E aí os resultados, eles mostram que a música, ela afetou o desempenho, né, dos trabalhadores nos testes de atenção, tá? E essa alteração, ela foi proporcional ao quanto aquela música agrada ou o quanto aquela música desagrada. Então, o fato de você também não gostar muito daquela música vai te atrapalhar, tá? E aí a conclusão desse estudo é, olha, se você tem o seu ambiente de trabalho, é importante que você escolha músicas neutras, tá? E aí, por último, tem, que foi até o que trouxe a sugestão da gente ter essa webconferência, né, que era o efeito sobre a criatividade, tá? E aí tem esse artigo que pergunta, o barulho é sempre ruim? Né? Aí, explorando os efeitos da música, do som ambiente na criatividade, né? Na cognição criativa, tá? Isso aqui é um jornal de Consumer Research, é pesquisa sobre consumidores, tá? Então, esse estudo, ele realizou 5 experimentos, e o último deles, ele não avaliava a criatividade das pessoas, ele estava avaliando, na verdade, a possibilidade, a probabilidade daquela pessoa comprar algum produto que fosse inovador, tá? Então, as pessoas, elas foram levadas para um ambiente de restaurante, né? Tinha música ambiente, pessoas, talheres, copos batendo, aquele som ambiente de restaurante, e essa intensidade do som era controlada em 2 situações, média alta ou média baixa, tá? Então, elas tinham que desempenhar um pequeno trabalho num computador, e aí depois foram submetidos a esse teste RAT, tá? Esse teste RAT, eu nunca tinha ouvido falar dele, então eu vou pescar aqui rapidinho o nome dele para a gente saber exatamente o que é. Remote Associates Test, tá? É um teste de criatividade. E aí eu vou copiar e colar aqui para o chat o que significa RAT, certo? E aí, sob condições de som ambiente, né, os resultados. Em intensidade média baixa, os indivíduos se saíram melhor nesses testes de criatividade, tá? Então, assim, o que eles destacam nesse estudo é que o som não pode ser muito alto, mas é importante que exista algum, porque quando os testes lá de criatividade, eles colocavam assim, olha, imagina que você trabalha numa empresa que vende colchões, e aí esse colchão, ele precisa ter alguma inovação que você vai inventar agora, tá? E aí essas pessoas tinham que propor as soluções e os melhores resultados iam aparecendo, né? Então, assim, é necessário, o que eles perceberam, que é necessário ter algum som, porque se você fica também só focado naquele problema, naquela solução daquele problema, você às vezes não consegue, porque aí vem muito o que a gente fala nas disciplinas de laboratório de criatividade. A criatividade, ela acontece primeiro quando você empreende um esforço para encontrar a solução para aquele problema, e depois você precisa de um relaxamento, você precisa de uma distração. E essa distração, ela vem para te trazer o que a gente chama de estalo criativo, aquele momento eureka, né? Que Arquimedes estava na banheira, quando ele mergulhou na banheira, que viu o volume da água subindo, pá, eureka, descobri uma solução para medir
o volume da coroa do rei, né? O volume de ouro utilizado na coroa, enfim. Então, é isso, tá? Então, só repassando aqui rapidamente, nessa apresentação nós temos alguns poucos, muito poucos, tá? Exemplos de estudos que abordam esse tema. Música e concentração. Música ajuda a gente a aprender, a música ajuda a gente a trabalhar melhor. Como é isso, tá? Então, as pessoas buscam um entendimento sobre isso daí. E aí tem alguns jornais, né, aqui de neurofisiologia, mas tem também um jornal que é específico, que é The Psychology of Music. Eu vou escrever aqui, tá? Esse outro aqui que eu estou mostrando agora, ele é sobre aprender e ensinar, tá? Esse aqui já é do Instituto Nacional de Saúde, né, dos Estados Unidos. Enfim, e esse outro aqui de Consumer Research, tá? Vocês vão ter acesso a todo esse material com todas as referências para quem quiser aprofundar nisso daí. Eu vou colocar aqui o último jornal, porque ele é muito específico. Psychology of Music. Você chega lá no jornal, tem artigos científicos só sobre isso. Aí vai a música como terapia, né, para ansiedade, depressão, autismo e outras doenças, né, doenças como quem tem realmente um trauma físico, e aí tem lá 1001 estudos sobre isso daí, não só para a parte de aprendizado, tá? E aí agora é com vocês, eu passo a palavra para vocês, né? Para quem estuda ouvindo música, queria saber estilos musicais. Aqui nesse slide já coloquei uma figurinha, né? Uma que é do lo-fi, uma para música clássica, outra para sons da natureza, que a gente pode encontrar também no YouTube, para ouvir enquanto está estudando. Vou passar a palavra para vocês. Só um detalhe, gente, que eu queria avisar para vocês é o seguinte: a sala de webconferência ela vai ficar aberta só até as 3h30, que foi aquilo que a gente conseguiu fazer, tá certo? Então, se a gente se estender até as 3h30 e não fizer a finalização, vai todo mundo cair de uma vez, tá bom? Então, só para que a gente tenha o cuidado de falar, e mais ou menos umas 3h25 a gente faz o encerramento para a gente não expulsar vocês de uma vez, porque aí não tem assim. Não depende de mim, entendeu? Depende do sistema aqui, tá certo? Pronto, Maria Lúcia já está aqui. Pode falar, Maria Lúcia. Ok, boa tarde. Achei bem relevante as colocações, né, sobre a música. De fato, a música ela tem esse poder de nos tocar, e como foi mencionado, muitas pessoas usam a música para realizar alguns tratamentos, como você mencionou, terapias e também relaxamento, que são conduzidos por pessoas profissionais, principalmente as pessoas que fazem esses acompanhamentos. E é interessante como vai atingindo as ondas neurológicas, concedendo relaxamento, às vezes até alívio das dores. Achei bem interessante. O que foi também partilhado com os links também lá do estudo da música clássica, que de fato tem esse modo de ir penetrando num ser, né? Também precisa a abertura também para fazer a escolha, né, da música certa em cada momento também. Principalmente, eu gosto quando eu vou conservar uma música mais agitada na cozinha, para poder ganhar agilidade. Uhum. Legal, bacana. Aí tem o Marco aqui, que disse que vou testar as playlists de sons da natureza do YouTube. Muito bom. Aí a Maria do Socorro enviou a playlist dela, né? Muito massa, muito legal. É bom que a gente
Agora vai ficar cheio de playlist, todo mundo mandando a sua, muito legal. A Maria do Socorro, né, mandou a play, pronto. Aí vem a Isabela aqui falando. Eu escuto principalmente músicas indie no Spotify, e são justamente músicas que eu não conheço muito, e são um meio termo de gostar muito e não gostar. Acho que entra naquela fala, né, Mara, que você falou, que é a música neutra, né, que ajudaria na aprendizagem. Isso. Muito bem, aí tem a Isabel, que está pedindo para colocar os links das playlists, né, no ambiente de aprendizagem no Solar. Coloquem lá, manda por e-mail também, é tranquilo, certo? Tem a Larissa. Eu escutava muito instrumental, clássico nunca foi uma opção, porque me concentro mais na música do que no estudo. Então recebi a dica dos beats de lo-fi e agora são os que uso. Gente, vocês estão falando tanto desse lo-fi que eu vou atrás de saber, porque eu não conheço o lo-fi. Você estava ouvindo uma musiquinha de fundo no começo, Luciana? Antes de começar? É lo-fi. Ah, muito bom. Vou procurar. Eu botei aqui no YouTube só para ficar assim, enquanto o pessoal chega, né? Sim. A Maria Lúcia está aí, querendo falar. Vai lá, Maria Lúcia, pode dizer. Eu já falei anteriormente, né, sobre... pronto. Ok, obrigada. Nada. Aí tem a Clebiane, né? Isabel, se você tiver interesse, há um protetor interno, porque elas estavam conversando antes sobre a questão do protetor, né? De ouvido, que ajuda muito e tal, e elas estão trazendo aí um protetor auditivo de espuma moldável, marca 3M, modelo 1100. Muito bom. Aí o Tiago, uso música só quando vou fazer algumas questões. Normalmente utilizo música clássica, barulho de floresta, chuva. Eu uso muito barulho de floresta quando eu vou dormir, ajuda muito, especialmente em momentos que não estou conseguindo dormir. É uma beleza, né? Uhum. Aí vai lá, o Ranieri, quer acompanhar, Mara? Sim. Escuto música para estudar, conteúdos de exatas, trilhas sonoras de videogame, como falei antes, geralmente orquestrada, rock, jazz. Recomendações: Journey, Original Video Game Soundtrack, vou atrás. Abezu, Child of Light, Original Soundtrack, Gyakuten, eita, não vou saber ler isso não, Ranieri. Saban Jazz Album, Persona 5 Original Soundtrack. Eita, mas eu vou atrás desse Abezu, foi o que mais gerou curiosidade. Vou anotar, Clebiane, muito obrigada, Isabel diz, né? Felipe diz que depende do que eu estou estudando, uso música pop, MPB, internacional. Renieri recomenda a trilha sonora do jogo Okami, também. Clebiane já falou? Já falou. Tá. Perinto diz, para estudar prefiro silêncio. Também, Perinto. Mas escuto desde MPB até rock clássico, tipo Pink Floyd. Muito bem. E aí o Winston, ele fala, só não consigo usar músicas cantadas. Sim, os estudos que a gente encontra sobre música e essas atividades de leitura e estudo, realmente, eles, antes de aplicar os testes, eles verificam se a pessoa ela é nativa daquela língua, né? Da língua, que às vezes colocam músicas com letras, né? E aí quer saber se a pessoa realmente vai ter condição de acompanhar aquela letra, porque é interessante para aquele estudo, né? E aí o Winston continua, se ouvi-las, me foco nas letras e esqueço o que eu estou fazendo. Pois não é? E aí vem aquelas lembranças, né? Vem aqueles sentimentos que a música traz, e aí a gente já não sabe mais nem o que está fazendo no computador, ou no livro, enfim. Lucas escreveu 7, Tiago... Ah, sim, o Lucas é o bolsista, né? Tem o Tiago e o Ranieri. Já foram? Já foram. Aí o Pablo. Certo. Costumo escutar música enquanto estudo, contudo não tenho estilo próprio para estudar. Depende da minha vontade. Por exemplo, às vezes escuto rock, eletrônica, hip hop, lo-fi ou clássica. Aí o Pablo ia se sair muito bem naquele estudo lá, que usou hip hop contra música clássica, enfim.
E aí vem a Klebiane, né? Alguém agradeceu a ela mais na frente, e aí ela disse que o mais legal é que o interno, é sobre a dica do fone, né, do protetor. Do fone, isso, do protetor. Certo. Dá para usar em conjunto com os grandões para abafar ainda mais os sons incômodos. Até eu depois vou olhar com cuidado essa conversa aqui que eu tenho interesse. É bem bacana. E aí depois viria Felipe, inscrito. Você pode seguir na sequência aqui. Tem o Pablo, que disponibilizou a playlist dele. Inclusive, se vocês quiserem disponibilizar aqui, vocês têm acesso depois, porque fica tudo gravado, o chat que vocês conversam. Aí vocês podem ter acesso ao conteúdo. Pronto. Aí vem Isabel. Sugiro o site Ectoplasm, que tem música eletrônica de vários estilos, você pode ouvir no próprio site. Olha que bacana. E aí vem o Regis, que diz, eu uso muito estilo de música lo-fi, que para quem não conhece, vem de low fidelity, baixa fidelidade, que se refere à qualidade do som, normalmente limitada pela condição financeira do artista, muitas vezes usando gravadores baratos de fita cassete. Porém, hoje é mais reconhecido pelo lo-fi hip-hop, um estilo com notas simples e sons pouco agressivos. Por causa dessa característica que o estilo lo-fi se encaixa tão bem com os estudos, pois apresentam sons repetitivos, de batidas simples, com a pegada de jazz, quase sempre sem voz, que casam perfeitamente com a leitura e estudo, sem tirar a atenção da tarefa principal. O Regis, valeu, obrigada por explicar a definição, ajuda muito a entender, muito obrigada. É por isso que essa é a hora, né, da turma trazer suas contribuições, muito boa a contribuição do Regis, e aí, Regis, eu lembrei, porque eu escuto às vezes o lo-fi, né, e aí vem um som instrumental, só que de uma música que tem letra, tipo Wave, né, da Bossa Nova. Aí tá tocando instrumental, mas na minha cabeça tá rodando a letra, né? Vou te contar, os olhos já não podem ver. Aí lá se vai, eu vou embora. Com a música, enfim. Mas é isso aí. Cada um funciona de um jeito, isso que é legal. É legal, Mara. Comigo, assim, tem a questão da letra e ainda tem um outro o lado que eu começo a dançar. Aí não tem, pronto, aí não tem mais para ninguém, nem para nenhum estudo, nem para nada. Então eu escuto a música, começo a dançar e aí não quero mais fazer outra coisa, a não ser isso, né? Então fica mais complicado um pouco. Realmente. Nossa. Aí vem a Nayane, que diz que não posso utilizar músicas que sei a letra, pois eu tenho a tendência de ficar cantando, logo prefiro som instrumental, ou as que eu não saiba a letra. Muito bem. Aí o Ranieri arrasou aqui com vários links, né? Olha aí. Alguns links, várias playlists. Uma para escovar os dentes, outra para almoçar, outra para tomar banho, outra para estudar, outra para fazer o almoço, e por aí vai. O Ranieri é aquele que tem uma trilha sonora, né, com ele o dia todo. Isso. Ana Maria diz, às vezes eu escuto pop e rock clássico, mas fiquei interessada nos sons da natureza. É porque é bem variado, né, os sons da natureza. Pode ser cachoeira, pode ser pássaro, e aí vai, né, pode... Tem uns, inclusive, um dos links que eu coloquei aqui nos slides, que é do site Coffeevity, né, que eu mencionei na outra webconferência. Aí ele tem sons da natureza desse jeito, e você modula o quanto que você quer barulho de vento, o quanto você quer barulho de água pingando. Você pode modular e equalizar essas intensidades dos sons. É fantástico, olha, muito interessante. É bem bacana. O link está aqui nos slides. Depois vem Maria do Socorro. Isso. Vai para vocês, legal. Aí lá, Francisnália, lá embaixo. Isso. Eu gosto muito de algumas músicas que são de 3,
24 horas seguidas no YouTube. Instrumentais, clássicas e sons da natureza. Muito bem. A Murabi diz, uma dica que me ajuda muito é evitar estudar ouvindo músicas que você gosta muito de ouvir e cantar, pois seu cérebro vai começar a competir entre o cantar a música e ler o texto. Olha aí. Se encaixa direitinho com o estudo sobre o efeito da música de fundo no ambiente de trabalho, né? O quanto afeta o fato da pessoa se agradar muito daquela música. Marco Antônio diz, as músicas com letra podem mesmo distrair quem está estudando, a não ser que estejamos estudando línguas estrangeiras. Sim, no caso da língua estrangeira até ajuda, né? Principalmente na parte de pronúncia, e para tornar aquela construção gramatical mais familiar, né? E aí vem Paulo Vitor, que diz, escuto música quando viajo ou para dormir um pouco. Ranieri, ele diz, para quem gosta de música, recomendo os filmes Whiplash, Em Busca da Perfeição, e Em Ritmo de Fuga. Vou ver. Muito bom, eu já assisti o Whiplash, é fantástico, vale muito a pena. Érica trouxe um assunto que eu tinha pensado em trazer para cá, mas eu vi que não ia caber, tá? Mas ainda bem que a Érica lembrou, que foi uma coisa que me ocorreu trazer para cá. Ela pergunta qual a minha opinião quanto às músicas que alguns professores de cursinho utilizam para ensinar. Eu acho que funciona, porque a pessoa memoriza aquela música, se você conseguir memorizar a letra direitinho, com as informações corretas, você vai para a prova cantarolando aquele negócio, né? Eu não vejo como fraude, foi um mecanismo que você usou para memorizar, tá? O Vinícius, bolsista desse curso, ele colocou também uma dica bem interessante sobre o que ele faz para memorizar coisas novas que ele aprende em uma das aulas. Ele sempre liga aquele conceito novo, ou um fato histórico que ele está estudando, a uma situação bem inusitada. Ele imagina, um animal que não existe entrando na cena, ele visualiza a cena daquilo que ele está aprendendo, e coloca uma coisa bem absurda no meio, e aquela cena é tão esdrúxula que ele vai se lembrar daquela cena e vai se lembrar daquele fato ou daquela informação que ele está querendo memorizar. Isso é uma técnica de memorização que também as pessoas utilizam. Então, eu vejo essas músicas como uma técnica de memorização. Muito do que a gente precisa aprender é por memorização, né? Então, eu acho que a música é uma técnica bem descontraída e agradável. Érica, se você quiser colocar também a sua opinião, porque já que você levantou a pergunta, eu gostaria de saber o que você sente a respeito disso. E aí tem o Paulo Vitor. Paulo Vitor, Spotify, ele é muito bom para seleção de músicas pessoais. Sim. E na sequência vem o Felipe. Já ouvi falar que música em idioma que você não entende pode prejudicar mais do que ajudar. Para mim, não me incomoda. Incomoda, eu acho, É assim, é porque depende de cada um. Eu tenho muita curiosidade com línguas. E se a língua eu não conhecer, eu vou tentar entender alguma coisa daquela música. Então, não sei, alguma palavra parecida, alguma coisa que tenha um prefixo ou um sufixo parecido com os nossos, alguma coisa que tenha um grego, um latim no meio que dá para a gente identificar. Então, é complicado. Eu acho que vai muito de pessoa para pessoa. E aí vem a Tatiane, que diz que não consegue estudar escutando música. Eu também não, Tatiane. Eu só consigo executar alguma tarefa que, assim, eu sei que vai levar muitas horas, tipo, programar. Aí, realmente, a música me ajuda a me manter alerta. Mas para estudar, passar a conhecer alguma coisa nova, aí, realmente, eu preciso de silêncio.
Isabela manda uma playlist de indie, que ela escuta para estudar. Muito bacana. E é bom a gente prestigiar, né, a música indie. A Isabelle pediu inscrição. Você quer falar, Isabelle, agora? A gente tem pouquinho tempo. 5 minutos. Oi. Pronto, pode falar. Eu acho que música para mim dá certo mais quando o assunto já é uma coisa que eu já tenho familiaridade. Eu não vou prestar tanta atenção na música, né? Vou prestar atenção em uma e outra, vou poder ficar revezando, tipo assim. É bom, porque às vezes o silêncio incomoda, né, também. Certo. Mas quando é uma coisa mais difícil mesmo, aí não dá. Tem que desligar tudo, porque realmente... Certo. Eu concordo com você, Isabelle. Silêncio demais é chato, mas quando é uma coisa bem mais complexa ou totalmente nova, o ideal é a gente escutar só a voz da nossa mente mesmo. E aí o Ranieri, ele esclarece que a trilha sonora do Abzu está em um dos links que enviei na mensagem anterior. Obrigada, Ranieri. Tamires diz que gosta muito de utilizar músicas nas minhas aulas, ajuda bastante a fixar, olha aí. Tamires, né? Aqui na sequência. Isso, a Maria Lúcia. Maria Lúcia, uma dica relevante ao YouTube Mix: se escuta músicas sem sermos perturbados com as propagandas. Muito bem, eu vou anotar isso aqui no meu coração, Maria Lúcia, porque toda vez que eu abro um vídeo, vem a propaganda primeiro. E a Tatiane está pedindo inscrição, Tatiane, rapidinho para a gente encerrar. A gente vai precisar encerrar mesmo, pessoal. Vai, senão vocês vão ser quicados. Na minha época se dizia isso. E aí, Tatiane, está conseguindo falar? Deixa eu ver se aparece aqui. Pronto, tem várias pessoas que responderam embaixo, mas a gente não vai poder ler, infelizmente. Mas vai ficar marcado aqui, tá certo, gente? Eu gostaria muito de agradecer à professora Mara pela disponibilidade e pelo trabalho de ter apresentado essa webconferência e ter feito tão divinamente bem. Adorei ter participado, Mara. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Luciana. É um assunto tão bacana, né? Com tanta demais. Agradeço demais pela oportunidade de estar participando desse curso. Estou aprendendo muito com todos vocês. Isso é verdade, né? Então eu agradeço a todos os alunos que participaram hoje, porque a gente sempre não sabe de muitas coisas, né? E quando vocês falam com a gente começa a aprender várias coisas que são importantes e que também a gente, como professor, pode trazer para a nossa vida. Então essa relação que a gente estabelece com professor e aluno é muito gratificante, muito prazerosa, e é isso que a gente está querendo implementar nesse curso, tá certo? A gente está aqui um pouco mais no nível de vocês, e vocês um pouquinho mais no nosso nível, para a gente nivelar e horizontalizar essa relação. Muito obrigada, gente, pela participação, tá bom? Tá aí a professora Mara colocando os sites, mas lembrando que eu vou já disponibilizar esse material para vocês via e-mail, para todo mundo, tá certo? E as informações que foram discutidas no chat, elas ficam disponíveis para vocês terem acesso. Então, é só entrar no histórico da webconferência que vocês têm tudo registrado, tá bom? Lembrando também que existe a obrigatoriedade de participação em uma webconferência. Então, quem já participou dessa, não precisaria participar das outras, mas vocês são sempre muito bem-vindos e as outras também têm temas bastante interessantes para a gente conversar. Fora o fato da gente se encontrar e poder falar, ouvir a voz, né, se humanizar, reumanizar, né, porque a gente fica isolado do mundo de todos, aí a gente consegue pegar esse tempinho para conversar, tá bom, gente? Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima semana. Até mais, pessoal.